Oi, hoje eu quero seguir falando sobre o Espírito Santo, só que hoje eu quero lembrar de que no final, quando eu tiver terminado a mensagem, eu vou orar por ti para que tu seja curado de qualquer enfermidade que tu tenha no teu corpo, mas já coloca ela diante de Deus, já começa a ouvir com uma expectativa de que o Espírito Santo vai fazer algo na tua vida hoje, amém? Então, eu hoje tinha pensado em falar sobre, assim, ou sobre os dons, ou sobre os frutos, alguma coisa específica sobre o Espírito Santo, e o que eu, só que mudou um pouco, eu ontem estava no culto e foi Dia dos Pais, então foi falado no culto sobre, a pregação foi sobre a pessoa do pai, logicamente, e aí depois também foi falado sobre a pessoa do filho, ou seja, o fato de nós sermos filhos e vivermos como filhos e filhas de Deus. E eu lembrando, né, comecei a lembrar na mensagem que eu queria falar hoje e logo pensei que quem nos traz essa revelação, não só a revelação, mas a pessoa do Pai para habitar no nosso coração e ao mesmo tempo a pessoa do Filho é o Espírito Santo. Isso é um mistério, é uma maravilha tão grande que a gente não tem assim como explicar, só receber. Tem um versículo, de novo, ainda no capítulo de João 14, onde Jesus diz isso, né, que eu estou dizendo aqui. É João 14, no capítulo 14, o versículo 23. Como eu falei, nesses últimos capítulos, desde o 13 até o 21, né? Aliás, começa no 13, Jesus começa então as últimas falas dele antes da crucificação. No 21 já tinha até voltado, né? Já tinha ressuscitado e voltado. Então, ele fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, isso quer dizer essa pessoa, e faremos nele, nesta pessoa, morada. Então aqui Jesus está falando nós, né? Ele e o Pai. Nós viemos e faremos morada. Então o Espírito Santo, o nome Espírito Santo é porque ele é o Espírito de Deus. No começo do Velho Testamento foi sempre, muitas vezes, mencionado o Espírito de Deus. O Espírito de, de, de várias formas, né? Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria, mas sabia-se que era o Espírito de Deus. Então, quando Jesus veio, ele falava muito no Pai, né? Era o Pai me enviou, eu só faço as obras que o Pai me enviou, e depois ele começa a explicar, mostrar para os discípulos, né, quem era o Pai, que o Pai estava nele pelo Espírito Santo. Então, quando ele disse que eu irei e deixarei um outro consolador, porque o Pai tinha mandado ele, o primeiro consolador, e aí ele estava então deixando este segundo consolador, como falei no primeiro vídeo. Então, falando em consolação, a Bíblia também fala no livro de uma das cartas de Coríntios que Deus é o Deus de toda consolação, o Pai de toda consolação. Então, o Espírito Santo é esse que traz para a habitação dentro de nós o Pai e ao mesmo tempo também traz o Filho. Né? Na carta de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6, tem uma declaração aqui bem interessante. Porque o Pai, Deus, é Deus grande, é Deus poderoso, tem voz de trovoada, mas a nossa necessidade maior de conhecer Deus é como o Pai, né? É o que nós mais precisamos e não conhecemos, porque nós viemos a Deus, a nos entregar nossa vida a Deus através de Jesus, em algum ponto da nossa vida, né? E não tínhamos esse conhecimento de Deus como Pai. Aquele que habita em nós, aquele que cuida de nós, aquele que olha por nós, aquele que pensa por nós, que pensa lá na frente, que tem um plano e pensamentos bons sobre a nossa vida. É o Espírito Santo que traz o conhecimento, a revelação desses pensamentos. E aí depois uma carência grande que nós temos é que nós não sabemos viver como filhos e filhas de Deus, porque nós
até mesmo porque muitos de nós tiveram uma experiência ruim com o Pai terreno, nós acabamos projetando isso no nosso Pai celeste. Então, nós precisamos aprender de novo, né? Aprender com o Espírito Santo a ser filhos também, a conhecer o Pai, logicamente, mas também conhecer dentro de nós o que é ser um filho. E quem nos traz esse conhecimento é Jesus, porque Ele viveu como filho, um filho perfeito, que confiou, que obedeceu, que conhecia o Pai, né? Que tinha um amor pelo Pai, que buscava o Pai, que dependia do Pai. Então, em Gálatas 4:6, vai dizer o seguinte, é bem interessante. No capítulo 4:6 diz o seguinte: porque sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, o Espírito Santo traz também para dentro de nós, para fazer morada em nós, o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. Quer dizer, o Filho que nos dá esse sentimento, esse entendimento, esse conhecimento, esse carimbo dentro de nós, algo que eu realmente aqui está me faltando palavras, essa experiência de andar, de sermos e de sentirmos e crermos como um filho e uma filha de Deus, porque isso nos faltava. E eu lembro de um exemplo, era um gerente do Banco do Brasil, era um homem que eu gostava muito na época que eu tive conta nesse banco, e tive um tempo, né, um relacionamento com esse gerente, um relacionamento comercial, lógico, mas ele era tão paterno, tão bondoso, tão amoroso até na maneira de atender. E um dia ele contou que tinha adotado uma menina, e uma menina com 4 ou 5 anos, eu não lembro direito, e um dia a menina desapareceu. Ele e a esposa dele procuraram em toda a casa, em todos os lugares que eles podiam imaginar que uma criança pudesse ter se escondido, e a menina, não acharam a menina, né? Até que ele sentou no sofá e viu lá um barulhinho no jornal, levantou, a menina estava dormindo embaixo do jornal. Quer dizer, ele trouxe a menina da rua, deu um quarto, deu cama para ela dormir, uma casa, mas a menina não sabia se comportar como filha. Ele já tinha adotado ela, né? Já era filha, mas se ela teve sono, ela foi fazer aquilo que ela estava acostumada a fazer fora da casa desse pai, que era dormir debaixo do jornal, de caixa, de qualquer coisa. E assim somos nós. Nós viemos para Deus, e Ele diz então agora que Ele é nosso Pai, Ele nos tomou como filhos, Ele nos escolheu, só que nós não sabemos viver como tal. Então o Espírito Santo, através do Espírito de Jesus, que vem habitar em nós, nos ensina, nos revela, nos descobre, né? O que é a revelação? É o descobrir de alguma coisa. Antes a gente ia revelar as fotos, né? Hoje em dia ninguém mais vai revelar, mas a gente mandava revelar porque levava aquele filmezinho, chegava lá, apareciam as pessoas, apareciam as imagens, e assim o Espírito Santo vai revelando o Filho, né? O ser filho dentro de nós. Jesus, Ele viveu, Ele revelou, Ele mostrou, Ele viveu como um filho amado, e nos leva também a viver nessa filiação e conhecendo essa paternidade. Quer dizer, é um mistério que não tem como colocar nome, é uma maravilha. Mas enfim, chegou o final da minha mensagem, e eu quero então agora orar por ti. Te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, onde habita o verdadeiro amor, aquele que te ama, né? O Espírito Santo te ama, e ele vem trazer tudo que o Pai, tudo que o Filho tem para ti. É cura, é paz. Então eu te abençoo. Se tiver alguma aflição na tua vida, que ela seja resolvida, se algum problema seja resolvido, e que tu tenha fé nele, né? Fé nesse amor, e receba em nome de Jesus. Amém? Então, aí depois coloca o testemunho aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em saber, e a fé de pessoas que estiverem assistindo vai ser fortalecida. Amém?